Como é que tá? Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Já passou do meio-dia agora. A gente está começando aqui mais uma transmissão online pelo nosso Facebook. Hoje o tema é associações municipais, falando já sobre captação. Então, esse é o primeiro bate-papo de 3 que a gente vai fazer pelo Facebook. Meu nome é Patrícia, eu trabalho aqui na comunicação do CLP. Para quem não conhece, o CLP é o Centro de Liderança Pública, é uma organização sem fins lucrativos e a gente trabalha com formação de liderança e mobilização de causas que a gente acredita que vão proporcionar melhorias para o país. E hoje, a gente, nessa semana, para discutir finanças municipais e também do lançamento do nosso curso do terceiro módulo, para quem não sabe, dos projetos que a gente tem aqui no CLP são aulas gratuitas e online para gestores, para a prefeitura, para a sociedade civil, que se interessa em entender melhores mecanismos de arrecadação para os municípios. E a gente está lançando agora essa semana o terceiro módulo, de finanças municipais com foco em captação. E um desses temas é sobre a associação municipal, e eu estou aqui com o Vinícius. Vinícius, obrigada pela disposição em estar aqui podendo compartilhar seu tempo e seu conhecimento com a gente. Vinícius, você é especialista, né, em políticas públicas, e por favor, eu gostaria um pouquinho que você contasse para a gente sobre o seu trabalho. Bom, primeiro que eu gostaria de agradecer você por estar aqui mediando essa conversa, agradecer toda a equipe da LP que tem, com quem eu já tive um pouco mais de contato, o Heron, a Bia, e quem está aí, obviamente, cuidando da infra para que essa conversa ela possa ocorrer. Bom, atualmente, então, eu faço doutorado em Administração Pública e Governo, acabo dividindo meu tempo entre 3 atividades, uma delas é a coordenação do curso de Gestão Pública da Universidade Metodista de São Paulo, que fica aqui na cidade de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Também trabalho na pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que tem alguns cursos aí EAD, de gestão pública municipal e gestão pública, e também sou servidor há 8 anos do governo do Estado de São Paulo, do Executivo, mas há 1 ano eu estou transferido para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde eu coordeno um Instituto de Políticas Públicas, né, que é uma escola do Parlamento, é o braço educacional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é quem faz a comunicação aí do que a Assembleia um pouco faz, discute, em termos de formação para a sociedade. Então, eu divido o meu tempo entre essas 4 atividades. Bacana, Vinícius. Acho que vai ter uma troca bem interessante. Queria avisar para quem está chegando agora que fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente, ao longo da discussão aqui, vai comentando e respondendo. E, Vinícius, vamos começar, então? Se você quiser contar um pouquinho do cenário, né, de onde surgem essas associações e essas possibilidades para os municípios. Bom, acho que se a gente pudesse começar a nossa conversa, esse nosso papo, acho que a gente precisa falar um pouco, de fato, desse cenário que o país vem passando nos últimos anos. Eu vou falar de maneira bastante tranquila, porque estamos todos aqui nesse barco, como cidadãos, sofrendo os impactos de uma crise econômica que já dava indicativos fortes aí no final do ano de 2013, mas ela começou a se efetivar, talvez, aí de 2014 para frente. E é uma crise da qual a gente ainda não conseguiu se levantar, né? E, obviamente, essa crise é uma crise que tem impactos sentidos aí na questão da manutenção do emprego, que reflete também na capacidade de arrecadação dos entes públicos, dos entes governamentais. Vale lembrar que o Estado se financia através dos impostos, obviamente uma redução nessa capacidade de geração de impostos e afeta diretamente as finanças do município, e essa crise se prolongando, obviamente, traz um contexto de crise fiscal para os diferentes níveis federativos. Afinal, a gente tem 13 grandes impostos, né, 13 grandes impostos, e cada um com a sua competência distinta, cada ente federativo tem sua competência distinta para arrecadar esses impostos, e esse contexto de crise fiscal, de uma forma geral, ele traz, por um lado, desafios, né, dificuldades, mas ela também traz oportunidades de se repensar a gestão, a forma como a gestão ela é feita por esses entes. Então, é um momento bastante que exige dos gestores públicos criatividade, eu acho,
e também exige repensar ou introduzir novas formas de trabalho. Talvez podendo revisar a maneira como, então, aquilo que estava sendo feito até então, para buscar novas maneiras, né, com criatividade, para sair desse labirinto que é essa crise fiscal mais prolongada, essa crise econômica mais prolongada. Sim. Mas eu acho que quando a gente discute a crise fiscal, a gente tem como pano de fundo, é muito importante tentar compreender também o contexto federativo. É difícil a gente repensar soluções sem olhar para onde nós estamos inseridos e quais são as possibilidades. Então, acho que trazer aspectos do contexto federativo é muito importante para que a gente entenda também o que é possível dentro do nosso contexto brasileiro. Então, eu acho que é interessante a gente voltar um pouco no tempo, e acho que o grande marco legal para se entender a administração pública Brasil de uma maneira mais contemporânea, obviamente, é retornar para 1988, para a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, que é aquela amálgama, né, que consolida o nosso pacto federativo. E o federalismo, obviamente, as experiências federalistas no mundo não são a maioria, né? Em geral, os governos unitários são o que prevalecem, e o Pacto Federativo Brasileiro tem algumas características específicas, que são muito próprias. Então, o federalismo brasileiro, a gente tem que pensar que o Brasil é um país de dimensões continentais, obviamente, então, a gente tem uma diversidade territorial física muito grande. Sim. Nós também, outra característica desse federalismo brasileiro é o processo de colonização que a gente teve, não foi uma colonização uniforme em todo o território nacional, a gente teve uma colonização mais de exploração ali para a região do Nordeste, né, e aqui já no Centro-Sul, uma colonização mais de ocupação. Então isso cria também uma diferença territorial bastante considerável quando a gente também vai pensar soluções, porque a gente tem que pensar contexto histórico. Outro aspecto da nossa história ou do nosso federalismo que eu destacaria é a questão migratória, que ali no processo de crescimento das cidades, de processo de urbanização que nós passamos a partir da década de 30, mas mais acentuado a partir da década de 50, faz com que as oportunidades acabem se concentrando aqui no Sudeste, e você tem, então, esse fluxo muito grande, não só para os centros urbanos, mas também do Nordeste para o Centro-Sul. Última característica que eu coloco do nosso federalismo é a questão municipal, que é dada justamente pelo Pacto Federativo de 88. E por quê? Porque é a Constituição de 88 que eleva o município à condição de ente federado. Então, ele tem a mesma importância na federação do que a União e do que os estados. E essa é a nossa jabuticaba, né? Então, são poucas as experiências federativas que têm, então, esse federalismo tripartite, né? Trazendo, então, União, estados e municípios. Isso complexifica as nossas relações, obviamente. A Constituição de 88 acaba transferindo uma série de competências para os municípios, sendo que não necessariamente tem como contrapartida a transferência de recursos, que é o que a gente chama, então, de federalismo fiscal. O que é esse federalismo fiscal? É a distribuição das competências tributárias entre os vários níveis de governo e também a questão de como essas questões elas vão se harmonizar versus, né, a questão de concorrência de impostos entre cada um desses membros da federação. E isso é um grande imbróglio. É por isso que a gente fala de vamos mexer no Pacto Federativo? Vamos, mas o problema é que mexer no Pacto Federativo implica em também mexer nessa partição, nesse particionamento de recursos. O fato é que, de 88 até aqui, a gente acabou, por conta desse contexto, seja ele federalismo fiscal ou as nossas características, gerando uma concorrência muito grande entre os diferentes entes da federação, ao invés de uma cooperação federativa. O grande exemplo disso tudo é a tal guerra fiscal, que é a disputa entre cidades, entre estados, para ver quem oferece os melhores incentivos para que empresas possam se instalar nos seus territórios. E isso também acabou, ao longo do tempo, sem a devida coordenação entre os entes federados, gerando uma série de problemas para as finanças dos municípios. Então, a gente tem mais ou menos esse grande quadro, que acho que eu queria passar, porque a gente parte dele
para entender exatamente como as associações, como os municípios podem repensar a sua forma de captar recursos. Legal, Vinícius. Acho que tem gente que está chegando agora. E para quem está chegando agora, a gente está aqui falando, né, sobre associações municipais, e o Vinícius estava explicando um pouco desse contexto, né, acho que o que na prática fica, né, Vinícius, é que a gente teve essa mudança da Constituição de 88, que deu um montão de atribuição para os municípios, e ao mesmo tempo eles não tiveram, né, essa capacidade financeira de conseguir lidar com todas essas competências. E aí a gente trouxe um pouquinho, né, do contexto, você trouxe, né, dessa guerra fiscal, que ao invés de ter uma cooperação, né, que é o que a gente vai falar dessa associação municipal, tem a concorrência, né, e como os municípios fazem hoje em dia, né, o que você faz na prática, né, você está sem recurso, existe uma crise financeira, né, mas as competências, as demandas da sociedade estão aí, né, impostas. A prestação, uma coisa que a gente pode entender que é crescente são as demandas pela prestação de serviços públicos. Então, quanto mais a população também, a democracia não só ela se desenvolve, mas o cidadão, ele cria consciência, ele passa a pressionar muito mais governos, sejam eles locais, estaduais e também o governo federal, por uma ampliação na prestação de recursos. E a gente sabe que os recursos, se por um lado os recursos tributários são finitos, do outro lado as demandas por prestação de serviço, elas praticamente são, eu não diria infinitas, mas a demanda é muito grande. Sim. Elas são crescentes, né? Então é muito difícil retroceder a partir do momento que você vai ampliando a sua rede de bem-estar social ou de serviços públicos prestados. O fato é que os municípios receberam essa incumbência lá em 88, quer dizer, estava dada essa condição como ponto de partida, e eles precisavam, de alguma maneira, dar conta dessas dificuldades ou desse desafio. E os municípios foram tentando, a sua medida, a sua forma. Aí, por isso que é importante entender o processo histórico, porque a história acaba condicionando um pouco os modelos que cada um dos estados ou cada um dos municípios vai utilizar como alternativa, como forma criativa de construir alternativas. Então, isso também tem uma variação ao longo do território e ao longo do tempo também. Então, essa forma criativa, e uma dessas maneiras de tentar lidar com esse excesso de atribuições e essa pouca disponibilidade de recursos foi a questão da associação entre municípios. E isso é curioso, né? Porque a associação de municípios, ela vem antes mesmo da Constituição de 88, ela não é um fato novo. Né? Talvez ela não tivesse, e não tinha efetivamente, uma cobertura jurídica própria, específica, que desse conta. Então, mas havia, ainda que de maneira bastante incipiente, de maneira isolada, casos de formação de associações, mas muito assim, né? Voltada para o direito privado. Né, você tem associações de municípios, né, confederações municipais. Hoje a gente ainda tem, né, a Confederação Nacional dos Municípios, que é quase, vou chamar de uma associação de classe, assim, né, que acaba ajudando no conjunto total dos municípios a fazer esses pleitos, às vezes por recurso, prestar uma assessoria jurídica. Enfim, esse movimento municipalista ele é muito forte, né, ele vem muito forte, ele acaba tendo mais proeminência após 88, que é aquela ideia de que no nível local a gente resolve melhor as coisas, né? Já que a gente tem os pés no território, vota no território, está vivendo na cidade. Mas, para além das associações, também caminhou-se a questão dos consórcios públicos, né? E tem como essa alternativa. E os consórcios, também um fato curioso, eles também passaram um grande tempo na nossa administração pública sem a devida cobertura jurídica. Vale lembrar que a gente tem a lei dos consórcios públicos, que é a 11.107, só em 2005. Quer dizer, você vai me perguntar, mas assim, tempo depois. Não se consorciavam antes? Sim, os consórcios existiam até antes de 2005, mas a segurança jurídica, o arcabouço institucional, político, institucional, jurídico, ele é dado efetivamente com a lei dos consórcios públicos, que inclusive teve um decreto recente, né, que acho que é o 6.000, é difícil lembrar tanta lei, né, mas é o 6.017 de 2007, né, aquele 2 anos depois,
para também tentar regulamentar, auxiliar os municípios nesse processo de consolidação. E eu acho que vale a pena falar um pouquinho, então, sobre a lei dos consórcios públicos. O que você acha? Você acha que... Acho interessante. Vinícius, o que eu ia te pedir é se a gente podia diferenciar um pouquinho associação e consórcio. Pelo que você estava contando, o que eu entendi é que a associação ela já é uma estrutura, né, um mecanismo muito antigo, assim, antes, né, da Constituição, e aí a partir da Constituição, né, com essa maior responsabilidade dos municípios, a gente tem outras possibilidades também, né, pelo que eu percebi, a associação ainda tem um caráter mais informal, e o consórcio ele já é algo que possui um arcabouço jurídico, né, um orçamento, é realmente ali uma forma consolidada pela lei, né? É isso mesmo a ideia? É isso mesmo. Se a gente pudesse definir, eu vou tentar definir o consórcio, acho que aí, por exclusão, a gente vai entender um pouco o que é a associação também. Mas vamos pensar no consórcio, então, como uma pessoa jurídica, né, formada exclusivamente por quem? Por entes federados, ou seja, então ele tem que ser formado ou por União, estados, Distrito Federal ou municípios, ou a união de alguns deles. Então pode também haver uma união de uma junção de união com municípios, desde que tenha a participação do Estado, também tem essa possibilidade. E essa pessoa jurídica formada, então, exclusivamente por entes federados, ela tem a finalidade de cooperação federativa, ou seja, realização de objetivos de interesse comum. Se a gente olhasse a forma jurídica, então a gente teria, quais são as formas jurídicas que um consórcio ele assume? Bom, ele pode ser uma associação pública, e nesse sentido seria uma personalidade jurídica de direito público, né, integrando a administração indireta dos entes consorciados, né, e tem aí, precisa ter uma lei para que ele efetivamente seja ratificado, ou pode também ser uma associação civil. Se for uma associação civil, aí teria personalidade jurídica de direito privado, ou seja, estaria sujeita às regras da legislação civil. E aí dependeria, obviamente, do registro público competente nas suas juntas comerciais ou órgãos de classe, dependendo da natureza, né, da personalidade, enfim. A gente está olhando aqui mais a questão, no nível de formalização, muito mais para a pessoa jurídica formada por esses entes federados. Nesse sentido, o consórcio ele lembra um pouco, poderia ser chamado até de autarquia interfederativa ou multifederada, né? Então, que é uma associação pública, mas que ela pertenceria aí a uma administração indireta e pode pertencer aí a um ou mais entes federados. Seria mais ou menos isso se a gente tentasse entender um pouco da questão jurídica. E acho tem algumas partes... Tudo bem? Não, então, tá ótimo, tá ótimo. São algumas particularidades que eu acho que talvez a gente destacaria. Então, que é independente da personalidade jurídica, então o consórcio público ele tem que observar as normas do direito público, e aí sobre licitações e contratos, prestações de conta, admissão de pessoal, regime jurídico, né, que é CLT, mas enfim, tem esses detalhes. Então, se tiver um consórcio entre União e municípios, tem que ter participação do Estado, e, obviamente, se for um consórcio específico da área de saúde, tem que obedecer aí o regramento do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, tem esses pequenos detalhes. Outra pergunta que acaba surgindo muito é a diferença entre o consórcio público e um convênio de cooperação. Então, qual que seria a diferença? Bom, ambos, eles são formas de cooperação federativa, né? E ambos visam realizar objetivos que são comuns dos entes federados. Mas a diferença mesmo é que os convênios eles são despersonalizados, eles não têm personalidade jurídica própria, que os consórcios têm. Então tem esse detalhe que eu acho que é bastante importante também. Então a gente percebe a formalização como sendo um dos grandes aspectos que acaba definindo ou marcando, né, a questão dos consórcios e diferenciando um pouco até das associações. Então tem esse caráter muito formal e toda a legislação que vem junto com ela nesse sentido. Legal, Vinícius, acho que deu para entender bem. Quem estiver chegando agora pode fazer suas perguntas, a gente está discutindo sobre associações municipais, e agora, Vinícius, acho que a gente pode trazer, acho que, o ponto que as pessoas que estão acompanhando a gente mais esperavam, né? E como que, através dessas associações, a gente consegue captar recurso, fazer a melhoria das finanças municipais, dada essa situação de crise, né, que as cidades estão vivendo?
Bom, acho que a gente tem que pensar, então, quais são os benefícios de se associar, né? Quais são os benefícios de trabalhar de maneira consorciada. Se a gente pensar hoje, o consórcio, já, como eu disse, não é uma novidade. Apesar do marco legal ser relativamente recente, a gente está falando aí de 13 anos, a história do consórcio, ela antecede. Os municípios já se consorciavam, já montavam suas associações. Hoje, a gente tem, com dados de 2015, acho que mais de 65% de municípios brasileiros integrando consórcios. Lógico, uma coisa é integrar o consórcio, a outra é ele efetivamente funcionar. Mas os grandes pontos atrelados ao consórcio são basicamente a economia de recursos, através de uma possibilidade de contratação coletiva de produtos e serviços. Eu acho que esse seria o grande aspecto. Se a gente pensar, por exemplo, grandes marcos legais nacionais, por exemplo, a Lei de Saneamento, que é de 2007, a Lei de Resíduos Sólidos, de 2010, a Lei de Mobilidade, de 2012, e mais recentemente o Estatuto da Metrópole, em 2015, todos eles estimulam o consorciamento. Justamente para quê? Para ampliação dos serviços, redução das inequidades regionais. Os municípios já perceberam, não adianta só eu crescer, não adianta só eu atrair o investimento, porque isso também desestabiliza a minha região, a minha micro-região. Se eu não tenho um crescimento que é pensado, às vezes, não apenas no município, mas pensado na micro-região, eu crio desequilíbrios que depois prejudicam até o meu próprio município. Você consegue imaginar, por exemplo, municípios que não têm uma rede de atendimento de saúde própria, os municípios vão acabar migrando para o município. E isso pressiona a prestação de serviços. Então, é importante pensar de maneira conjunta. E nisso, acho que esse é um dos grandes benefícios. Fora, obviamente, a economia de escala na prestação de serviços públicos. Claro. Então, mencionando o serviço de uma maneira coletiva ou consorciada, é muito mais fácil da gente poder fazer isso. Porque a economia de escala é algo que impede, às vezes, a aquisição de equipamentos, é algo que, às vezes, impede que os municípios prestem alguns serviços. Então, imagina adquirir um raio-x. Hoje, o raio-x é até mais um equipamento de oncologia, é muito mais caro. Então, comprar isso coletivamente e trabalhar com isso, né? Até porque não tem a ociosidade, é melhor coletivamente. Entendi, legal, Vinícius. A gente vê isso aqui também no CLP, né? Essas possibilidades, por exemplo, os municípios agora passaram a ter responsabilidade da iluminação pública ou toda a responsabilidade de resíduos sólidos. Então, às vezes, um município de 20 mil habitantes, que é a maioria, né? Se você pega os dados, você vê que 80% dos municípios têm, né, em volta de 20 mil habitantes ou até menos. Então, são municípios muito pequenos que dependem de repasse federal, que não conseguem arrecadar dinheiro suficiente para ter toda essa infraestrutura que oferece para a população. Então, a ideia que a gente traz aqui é que a associação, ela dá esse ganho de escala e a possibilidade de estar dentro da lei, fazendo essas competências dos municípios e atendendo, né, porque o município ele não tem a capacidade sozinho de conseguir oferecer uma infraestrutura boa, né? Um município de 20 mil habitantes não vai conseguir ter um hospital de uma alta complexidade, por exemplo, mas juntos, né, com outras cidades da região, ele consegue oferecer essa estrutura. Essa é a ideia mesmo, né? Essa é a ideia. É por isso que, de modo geral, os consórcios de saúde foram os que, ao longo do tempo, acabaram tendo um desenvolvimento talvez até maior do que outros. Hoje a gente já vê uma diversificação. Quando a gente falar um pouco sobre o caso especificamente dos municípios do norte do Paraná, a gente vai trazer um caso que não é da saúde, mas a saúde foi um caminho, vou falar assim, bandeirante, desbravador, pioneiro, no caso brasileiro, né? Então, até o sistema único se desenvolveu dessa forma. Mas sabe o que é curioso? Eu estava pensando aqui, a gente fala muito sobre as facilidades do consórcio, mas fala pouco das dificuldades, porque isso não é também... não é porque eu vou fazer uma associação que tudo vai dar certo. E é importante dizer que as associações ou os consórcios, as mesmas dificuldades que o município ele enfrenta quando ele se junta, são dificuldades também compartilhadas. Então, a gente tem a dificuldade que o município vive, ela é transportada para dentro do consórcio. Então, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, na questão de recursos humanos. Quer dizer, um município que tem poucos servidores ou tem um quadro de servidores que talvez não tenha a melhor qualificação,
também, às vezes, acaba encontrando essa mesma dificuldade no município vizinho. A gente também tem, olha só, um conflito de agendas muito grande entre as áreas. Às vezes, para o município, um problema é mais pujante e o outro tem um outro problema. Às vezes, o resíduo sólido para um é mais importante, ele está numa área de proteção ambiental, por exemplo, não pode tratar o lixo dentro do município, tem que transferir esse resíduo, e isso custa muito caro, né? Ou, por exemplo, a produção ou criação de um aterro. Então, também tem essa diferença de agenda, essa diferença de agenda política. Você também tem lacunas de planejamento regional. Afinal, isso nunca foi, às vezes os municípios não tiveram a tradição de sentar para pensar essa lógica, nem para si e nem para fora. Fora isso, os entraves burocráticos a gente já conhece da própria administração pública, uma má aplicação de recursos públicos, mas, enfim, os problemas eles também se somam. O fato é que você tem problemas isolados que vão se somar para serem resolvidos também de maneira consorciada. Sim. Vinícius, eu estou acompanhando aqui, quem está me vendo vê que toda hora eu estou olhando aqui para o lado, que eu vejo as perguntas do Facebook, estou vendo quem está acompanhando. Queria falar boa tarde para o Júnior, ele já mandou para a gente aqui falando se a gente pode contar um pouco dos casos concretos, né? Agora a gente já trouxe esse cenário do que é essa associação, dos benefícios e também o que tem que ser pensado aí para os municípios que estão dispostos a aderir a esse mecanismo, né? Júnior, obrigada por estar participando. Quem aí estiver acompanhando e quiser mandar pergunta, pode ir mandando, que eu estou olhando aqui do lado e a gente vai respondendo. O que você acha, Vinícius? A gente já conta um pouquinho já desses casos. Eu vi que você queria dar um enfoque um pouco para o Paraná, né? Isso. A gente poderia... Algumas experiências, elas se destacam, de fato. Então, para o Júnior que nos acompanha, obviamente, se eu pudesse destacar uma grande experiência, fora que a gente vai falar no caso do Paraná, é a experiência do consórcio do ABC. Então, que seria, de fato, um consórcio consolidado, que respeita aspectos históricos muito importantes, do próprio desenvolvimento da questão da indústria metalúrgica, que acabou sendo um elemento unificador. Então, é um caso muito interessante. Acaba sendo um caso que se destaca. A gente também tem essa multiplicidade de casos da saúde. Destacaria o caso do Mato Grosso, muito importante. Então, você tem ali uma divisão regional na questão da saúde por áreas, então sul, norte, e às vezes com municípios pequenos. Para consorciar não precisa ter um número muito grande de municípios. Inclusive, a maior parte dos consórcios tem até 5 municípios, então isso também não no caso especificamente do que a gente vai ver do Paraná, na questão dos municípios do Norte, são 19, mas isso não é a maioria dos consórcios. Os consórcios estão focados ali para até 5 municípios. Então, se a gente olha um pouco mais para a experiência do Paraná, o Paraná já traz uma experiência associativista da década de 60, de meados da década de 60. E isso faz toda a diferença. Isso, inclusive, pelo modelo de colonização do estado do Paraná. Né? Então, que é aquela colonização justamente por ocupação, como o sul do país. Então, Associações Regionais de Município do Paraná, ela é fundada lá em 1964, para a gente ter uma ideia. Então, hoje o Paraná tem 19 associações e um estado que congrega aí 399 municípios. Então, são quase 400 municípios. Obviamente, essa associação ela tem o seu reconhecimento pela Assembleia Legislativa, pelo Poder Estadual. Então, em 66, ela também recebe esse reconhecimento do Poder Legislativo Estadual, pela importância que ela tem, mesmo sendo uma associação que tem caráter privado, ela é apartidária, mas ela tem caráter privado e está afiliada à Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, né, e ela lidera também dentro do Paraná essa questão do movimento municipalista estadual. Né, mas o reconhecimento dela, você vê, ela já é em 1966. Né, então, é como tem repertório já. De utilidade pública. Né, então, ela é vista como algo importante para que os municípios, então, pudessem buscar o seu desenvolvimento mesmo antes de 1988. E o fato é que essas associações de municípios, ela tem uma tradição muito grande. A gente tem, então, 19 associações. Recentemente, a Assembleia Estadual fez uma mudança na legislação que cobre
Então, tem uma legislação de 2017 e também uma legislação de 2018, faz só uma pequena alteração. A de 2017 reconhece as associações como representantes oficiais desses conjuntos de municípios, eles podem sentar à mesa e negociar. Então, você vê que isso é um fortalecimento institucional da tradição associativista paranaense, então isso é muito importante. E a última alteração foi só trazendo o aspecto do legislativo para dentro dessa discussão, ou seja, a associação ficava muito presa dentro do executivo. Né? E essa alteração agora de março ou maio de 2018 obriga que também haja uma discussão do legislativo. E qual que é a importância disso? O legislativo é a representação da população, é a representação do espectro do povo. Né? O povo se representa através dos seus vereadores. Então, trazer a discussão para dentro das câmaras legitima o processo de associativismo. Então, esse também é algo bastante importante. Eu acho que a gente poderia, então, falar um pouco sobre, talvez, o caso da Associação Municipal dos Municípios do Norte do Paraná, que é a MUNOP. Trazer um pouco na prática, né, Vinícius? Deixa eu deixar um oi aqui para o André, que mandou uma mensagem para a gente. O André colabora com produção de conteúdo. Boa tarde, André. Obrigada por estar acompanhando o bate-papo. O Gerson, de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, também mandou um boa tarde, falou que trabalha como gerente de desenvolvimento local. Acho que a gente espera, né, que essa discussão aí possa acrescentar e ajudar, né, esses municípios que têm uma tarefa bem grande, né, um desafio bem grande aí de atender o plano de governo, de conseguir trazer melhorias para esses municípios. E vamos então trazer um pouco da prática mesmo, né, dessa associação. O que ela trouxe, assim, de benefícios para essa localidade? Bom, então a gente está falando da Associação dos Municípios do Norte do Paraná, e quem procurar na internet vai ver que todas têm uma sigla. São 19 municípios que estão ali. O polo, a gente chama de município polo, aquele município que tem um destaque entre os demais, mas esse destaque pode ser através do PIB, às vezes é o que tem maior destaque econômico, né? Então acaba sendo o município polo, que é Cornélio Procópio. Então, por que a gente está trazendo o caso especificamente da MUNOP? Bom, porque não é exatamente um consórcio clássico, né? Não é uma associação clássica. Então, ele não começa, ele não está trabalhando a questão da saúde aqui. Não é esse exemplo que a gente quer trazer. Trabalha também, mas qual que é o caso interessante? É um caso de serviços de pavimentação. Fala, olha só, mas pavimentação é um dos aspectos que às vezes parece que fica em meio segundo e terceiro plano, mas é uma das maiores demandas dentro do município, principalmente municípios pequenos. Então, o asfaltamento, que as ruas ganhem pavimentação, é uma das grandes demandas para os municípios. Né? E, inclusive, os municípios cobram isso com uma certa frequência. E qual que é o problema? Apesar da cobrança, a capacidade instalada para a realização da pavimentação, em geral, ela não existe, ela é diminuta, porque é algo também muito caro. Então, no caso específico da MUNOP, que acho que vale esse destaque para a questão da pavimentação, primeiro foi as tratativas que a associação fez com o poder legislativo estadual. Ou seja, então, havia pelo menos um deputado da região, obviamente, conduzindo isso dentro da Casa Legislativa, da Casa de Leis Estadual. E por que isso acontece? É justamente a questão do direcionamento de emendas também para as associações, para que aquilo possa ser utilizado de maneira coletiva. Então, você tem um deslocamento de orçamento estadual, não especificamente para o município, mas para um conjunto de municípios. Isso destaca também o papel de articulação política muito grande das lideranças políticas, tanto locais, ali de se organizarem, mas também de conversarem e estabelecerem um diálogo profícuo com o legislativo estadual. Sim. Outro aspecto que a gente traz é a questão da economia de escala. Pela necessidade de organizar, montar uma usina de asfalto, aquisição de equipamentos que são caros ou locação de equipamentos,
a associação permite a economia de escala. E, obviamente, a socialização desses equipamentos entre os municípios. Lógico, nem todo mundo pode usar o equipamento no mesmo tempo. E isso exige necessariamente o quê? Uma organização interna para saber de que maneira essa socialização de equipamentos ela vai ocorrer. E isso demanda o quê? Um planejamento, um cronograma e, principalmente, transparência. Por quê? Porque, obviamente, a população sabe exatamente quando vai receber, né, e o que está como ordem prioritária para o recebimento do serviço de pavimentação. E é algo que não é tradicional, né? Por isso que a gente traz esse caso, mostra esse caso que é possível, porque a associação ela trabalha em temas que sejam, talvez, mais pujantes, como saúde, educação, mas ela pode resolver problemas mais básicos, aí, como trânsito, infraestrutura, né? Urbana, que são demandas que, quando a gente fala de Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, são muito demandadas nesse sentido. Interessante, Vinícius. A gente aqui no CLP ainda não acompanhou. Normalmente o que a gente vê, né, é falar de consórcio de saúde, de construir um hospital junto, né, complexo. Mas é muito interessante, né, acredito que para quem esteja acompanhando também, né, perceber que é possível trazer para coisas do dia a dia essa parceria, né. E a gente sempre vê que uma das principais reclamações em municípios é falta de asfalto, localidade ali com algum problema, e aí a partir dessa associação, os municípios conseguem, né, ter esses aparelhos em comum e que são de alto custo e compartilhar entre eles a partir dessa organização, né, e dessa vontade também, né, de fazer essa prática dar certo. É verdade, e obviamente a gente está tocando num tema que não é diretamente afeto a questão, a gente ele não está na nossa cara, mas ele perpassa toda a questão da associação ou do consórcio, que é um tema curioso, ou tem um nome que está ficando cada vez mais popular, que é a tal da governança. Quer dizer, eu tenho a formalização, mas como é que isso funciona na prática? Quais são os fatores, né, que propiciam, permitem que uma associação ela se desenvolva, que um consórcio tenha sucesso? Eu acho que a gente falar de algum desses fatores. O que você acha? A gente pode contar um pouco? Claro, vamos trazer rapidinho aqui. Então, vamos lá. Eu acho que tem, assim, eu vou tentar alguns pontos. O primeiro deles, acho que é importante dizer que, hoje em dia, para produção e gerenciamento de programas públicos, especialmente na área social, quando a gente olha para a experiência internacional e olha para o Brasil, a cooperação entre os entes governamentais ela é fundamental. Então, o caminho pavimentado é, de fato, de cooperação. Quando a gente fala de cooperação ou de associativismo, a polarização entre os municípios é muito importante. Ou seja, é preciso que tenha um município, que vai chamar município polo, que, com seu peso econômico, seu peso social, seu peso político, tem condição de exercer o maior protagonismo. Mas, sabe, a curiosidade é que esse protagonismo ele não pode se sobrepor aos demais. Então, tem que haver um equilíbrio entre os entes. No caso do consórcio de saúde lá do Mato Grosso que eu contei, o hospital de referência ficava no município menor e não no município maior, que era até uma maneira de você equilibrar politicamente essas questões. Outro aspecto que a gente acabou contando e que mostra que já se entende dessa forma é que melhor será a governança quanto maior for o envolvimento dos legislativos locais. Ou seja, sensibilizar os legislativos, porque os vereadores acabam discutindo muito as questões do município no dia a dia, mas não estão pensando de maneira macro. Então, é trazer essa discussão para dentro do legislativo. Isso é muito importante. No caso do Paraná, essa mudança, essa exigência já chegou esse ano, mas era alguma coisa que a literatura já indicava há pelo menos 4, 5 anos, 6 anos atrás. Trazendo o legislativo, a gente traz também a possibilidade de maior participação e validação social, né, através de audiências públicas, de consultas públicas, isso é muito importante. Para que haja governança, é preciso que haja também um arranjo, por mais frágil que seja, então é preciso que haja uma formalização. Outro ponto importante é que, para que esse arranjo ele se desenvolva, no mínimo um assunto organizador, seja ele qual for.
pode ser saúde, pode ser pavimentação, pode ser meio ambiente, pode ser resíduos sólidos. Esse caminho, a partir do momento que a gente fixa, pode ser uma estrada que vai se pavimentar e vai permitir que outros temas também sejam discutidos. Em geral, os consórcios eles acabam sendo muito monotemáticos, mas, a partir desse primeiro tema, outras questões podem ser resolvidas de maneira coletiva. Já caminhando um pouco mais para o final, é muito importante que existam recursos ou fontes de financiamento. Então, os municípios podem organizar os seus próprios fundos. Se isso não for possível, é preciso buscar esses recursos de maneira externa. Essa busca por recursos, eu acho que o curso vai tratar um pouco, vai falar dessas formas alternativas. Então, peço que quem está nos acompanhando entre no curso e descubra de que forma é possível fazer essa captação. 2 últimos pontos. Liderança política é fundamental. É preciso que as lideranças políticas locais elas resolvam suas diferenças e tenham capacidade de articulação, né? Às vezes isso acontece através da rotatividade da presidência da associação entre os municípios participantes, que todos tenham essa chance de exercer, mas sempre uma liderança faz muita diferença, principalmente na articulação com União e Estado. Legal. E, por fim, tão importante quanto criar, eu acho que é manter, porque não basta só fazer isso em termos jurídicos, mas operacionalizar exige muita força de vontade. Até porque a gente tem calendários políticos que são difíceis, processos eleitorais que mudam, reorganizam as forças políticas locais, e trazendo esse aspecto de manutenção, a gente está pensando num planejamento que começa a ser feito de médio para longo prazo. Então, esses são fatores que ampliam a governança e, por ampliar a governança, dão mais chance de sucesso às associações e aos consórcios. Que ótimo, Vinícius. Eu acho aí que você já forneceu, né, os primeiros passos para quem está ouvindo a gente, gestor aí de município, ou sociedade civil mesmo, que identifica que aquela localidade tem um problema, né? Já tem uns primeiros aí etapas, né, de como fazer isso, né, desde captação de recurso até governança, né, e envolver a Câmara nisso, sem dúvida, já é uma receita aí para os municípios se guiarem. E para quem chegou no final, a gente está fazendo essa discussão, porque aqui a gente tem um projeto dentro do CLP de cursos online, e são gratuitos, que auxiliam no que a gente identificou que é o principal problema das cidades, que é finanças municipais. O Vinícius faz parte agora do 3º módulo, que ensina formas de captação de recurso, além do que a gente já tem, que a gente chama, né, do arroz com feijão, né, que é IPTU, ISS, existem outras oportunidades além disso. E aproveitando esse gancho, Vinícius, eu não sei se a gente conseguiria responder isso agora, mas o Gerson, ele trouxe um pouco desse contexto, se a gente tem dicas em relação ao IPTU, maneiras de incrementar a cobrança, mas eu acredito que isso ele consiga também saber dentro do nosso primeiro módulo, né, do curso online, mas eu não sei se tem alguma relação com associações. A partir delas, é possível pensar em melhoria de arrecadação própria ou não? Eu acredito que sim. A questão do IPTU, a gente tem que pensar quais são, então, os tributos. Tributos aí são impostos, taxas, né, e contribuição de melhoria. Obviamente, a contribuição de melhoria ela é um dos grandes desafios, porque ela está instituída, mas a questão do mecanismo de mensuração, da valorização do território, como isso é cobrado na ponta, é o que tem impedido, de modo geral, a instituição da contribuição de melhoria, mas o Estatuto da Cidade ele traz um instrumento muito importante, que é a possibilidade da criação do IPTU progressivo para algumas áreas, acabando direcionando o crescimento local. Então, ociosidade de imóveis ou não adequação ao plano diretor, você poderia cobrar um pouco mais. O fato é que é o seguinte, ter uma planta genérica de valores atualizada, e aí você precisa ter uma base, você pode ter isso, seja cartograficamente atualizada, né, tanto por vista aérea, ou hoje você tem o Google Maps, né, que já te dá quase que a base, para você saber exatamente o que está construído. Essa atualização da planta genérica é muito importante, atualização das matrículas. Isso é o que te permite uma melhor cobrança
de IPTU no fim das contas. Então, eu sei que tem muita gente que já está trabalhando nesse sentido, de melhorar o processo para poder cobrar corretamente no final. Legal. E, Vinícius, quem quiser saber mais sobre isso, eu acho que as informações estão tanto em conteúdo que a gente já produziu para o CLP, pode enviar uma mensagem para a gente, que a gente envia já o que foi produzido, e nos cursos online também, né? Porque pensar nessas formas, como a gente está falando de associação municipal, elas já prevêem que você esteja cobrando bem o IPTU, né? Com uma planta de valores atualizada. Vinícius, acho que a gente já vai se encaminhando aqui para o final, não sei se você queria trazer mais algum ponto de associações, mas pelo que já foi dito, acho que tem muita coisa importante aí, um caminho, né, para os municípios se guiarem. Eu agradeço muito aí a todo mundo que acompanhou a nossa discussão. Bom, é fácil me achar nas redes, porque, né, com esse sobrenome não é muito difícil, então eu estou disponível para quem quiser bater um papo, seja via CLP, seja pessoalmente, eu me coloco à disposição, e a gente está aberto aí a tentar melhorar a gestão pública no país. Legal, Vinícius. Obrigada por participar novamente. Obrigada por quem participou. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, pode enviar para a gente que a gente responde depois. Como eu comentei, esse bate-papo fez parte, né, do nosso lançamento agora do 3º módulo do curso online de Finanças Municipais, agora com foco em captação de recurso externa, né? E ainda a gente tem 2 bate-papos. Hoje, às 6 horas da tarde, a gente tem um outro bate-papo aí que vai fornecer ideias de como conseguir captar dinheiro com o terceiro setor, ou seja, a ONG, o CIP, para as prefeituras, que também é uma outra possibilidade para quem está com problema financeiro, que acho que a maioria dos municípios aí é uma alternativa, assim como associações que a gente falou hoje. Então, hoje, às 18 horas também, aqui no Facebook. E amanhã, às 11 horas, a gente tem uma outra conversa, né, com o Ricardo Ramos sobre equilíbrio fiscal e como que ele influencia nessa captação. Então é isso, gente. Agradeço quem participou. Qualquer dúvida pode enviar para a gente. Vinícius, muito obrigada. Quem quiser conversar comigo ou com o Vinícius, com o CLP, estamos abertos aí. Vamos tentar transformar e ajudar os municípios, né? Transformar a gestão pública e caminhar num caminho positivo aí para os municípios. Gente, o último comentário, o link está disponível aqui no bate-papo. Acabei de receber a informação aqui do bastidor, que não aparece, mas está aqui do lado. Então, o que a gente foi comentando tem link aqui no chat. E eu aguardo vocês hoje às 6 horas. Até mais, gente. Muito obrigada.